Gente, boa tarde. Vou contar para vocês a minha experiência sobre o audiobook que eu fiz. Uma pessoa que não lia em voz alta, jamais. Por que não lia? Porque gaguejava, porque trocava as palavras, porque não fluía, porque tropeçava. Era horrível a minha leitura. Horrível mesmo. Eu tenho até que uma boa compreensão em relação à leitura, mas quando ia ler em voz alta, horrível, horrível. Até para ler livro de criança, né? Se eu vou ler, eu tenho uma filha agora de 4 anos, e se eu ia ler algum livro para ela, era difícil, porque eu não sei o que acontecia. Eu tinha muitas crenças limitantes, mas muitos de conteúdos inconscientes que eu não sabia o porquê, que não ia. E o que eu decidi para minha vida? Andréia, simplesmente não leia em voz alta. Tudo que você puder evitar, evite em relação a isso, e foi isso que eu fiz. E aí eu comecei a estudar Hélio Couto, a ver lá, né, as palestras, o ciclo de palestra, a ordem de estudo, porque para você pedir a tua primeira onda da ressonância harmônica, você precisa seguir direitinho ali, é muito importante que vocês façam isso. Porque enquanto você está fazendo, quando você começa a trazer para o teu campo, tá? Para a tua vida, mandala da tua vida, só de você querer, desejar, né? Estudar Hélio Couto e começar a mexer com as palestras, a estudar, a abrir os seus horizontes, a abrir a tua mente para tudo que ele ensina, as mudanças já começam a acontecer. Então é muito importante, só ali, só das palestras, você começa a já ter benefícios. Se você segue então as ordens dos estudos, melhor ainda. E eu fui fazendo isso, tá? Seguindo direitinho e tal. E é uma coisa que inclusive eu tenho muita dificuldade com foco e concentração. Falei, não, mas dessa vez eu vou. Fui e voltei, fui e voltei, fui e voltei. Há 10 anos atrás eu conheci Hélio Couto, me apresentaram e eu falei assim, nossa, mas esse homem ele é muito sisudo, ele fala muito sério, eu não quero não. Na minha rasa, gente, eu estava muito rasa antigamente, muito ego imperava na minha vida e eu estava ligada se ele falava de modo sério ou não, eu não estava pronta para o conteúdo. Olha como que é o auto-boicote, a autossabotagem. Pois bem, aí foi passando, ele ia e voltava da minha vida. Ele vinha e eu tirava, ele vinha e eu tirava. Até que uma vez não deu mais e eu resolvi falar, não, então você vai ficar. E ele foi ficando e eu fui deixando. E aí eu vi, né, que ia ter um momento que ia ter que ler o livro. Eu falei assim, nossa, mas o livro... Aí eu fui ver o livro, quase 500 páginas. Falei, tá, mas aí eu posso ler, tudo bem, né? Leio em voz baixa e tal. Aí eu falei assim, que tal... Fiz um acordo comigo mesma. Que tal você começar a mexer nessa questão de ler em voz alta? Faz aí no teu celular mesmo. Pega e começa a perceber. Ouça a tua voz. Será que é algo que você não gosta nela? Será que é a tua dicção? O que faz você tropeçar? Que tipo de palavras? Será que é porque você é sorocabana, então você fala de modo caipira? O que é que te trava, mulher? E aí eu comecei a fazer isso. Fui indo. Ai, gente, era horrível. Que daí eu fazia o áudio, aí eu ouvia muitos e muitos erros, gaguejava, aí eu parava. Erros, gaguejava e parava. Aí eu concentrei, eu falei assim, não é possível, deixa eu usar um pouquinho do que eu aprendi e colocar em prática. Aí sabe o que eu fiz? Eu comecei a pedir o arquétipo do bom, a consciência, o arquétipo do bom leitor. Comecei ali, me concentrei. Venha para o meu campo, venha para a minha dicção, venha para o meu eu, o arquétipo do bom leitor. E foi vindo, e eu fui deixando entrar. E aí eu fui um pouquinho mais ousada. Eu falei assim, bem que eu poderia, já que eu tô lendo o livro do Hélio, bem que eu poderia pegar um pouquinho do arquétipo, né, da consciência de Hélio Couto e pedir. Gente, e foi indo, 100 páginas, 200 páginas, 300 páginas. Eu falei, uau, isso aqui tá fluindo.
Aí eu parei de fazer algo assim só para experimentar. Eu falei, eu posso fazer um audiobook disso. E eu então comecei a fazer de algo de forma mais, eu diria que até mais formal, mais profissional. E aí eu fui colocando de fundo, até para me ajudar e ajudar quem fosse ouvir depois, hertz de cura, hertz de prosperidade, de alegria, de amor, de gratidão, de saúde, esses hertz, né, que tem de alta frequência. Então eu colocava hertz de fundo e ia lendo, e fui fazendo isso. Fiz ali até mais ou menos a página 398, diria que fui bem. Aí vocês não sabem o que aconteceu. Fui lá, tava lá num determinado dia, fazendo uma limpeza no meu celular, e eu apaguei tudo. Eu apaguei tudo, gente, vocês não têm noção. Eu me assustei tanto com aquilo que eu falei assim, meu Deus, que autossabotagem é essa? Eu fiquei muito assustada com isso. E aí eu falei assim, acho que não era para ser mesmo, né? Quem sou eu para querer fazer algo desse porte? Nunca fiz. Aí eu desisti por um tempo, por um mês, mas aquilo ficou martelando na minha cabeça. E aí me veio assim, faz, porque quem diz que as coisas precisam ser fáceis para você? Tem que ser difícil mesmo, nada vem fácil. Aí eu comecei a localizar um monte de crenças limitantes, um monte de paradigmas. Além do mais, né, parece que perder esse livro me fez encontrar um monte de coisas dentro do meu eu. Eu fui tomando contato também que eu vim de uma família onde as mulheres não tinham direito à voz. Elas não podiam falar, né? Elas não podiam falar. Desculpa. E aí eu falei, não, isso não vai ficar assim. Aí eu não deixei a frequência baixar, eu me muni de alegria, de gratidão, de amor e de direito e de merecimento. E eu falei, você vai fazer esse livro, esse audiobook, e você vai fazer com muito amor. E você vai disponibilizar isso para as pessoas. Você vai dar um pouco para o universo, tudo que você está recebendo. E aí eu comecei, gente. E eu comecei ali da primeira página e eu fui indo, tá? Vocês vão ver depois, estão divididos assim em 9 partes, são mais de 20 horas de leitura, tá? Claro que às vezes é bem pouco, tá? Mas às vezes eu dou uma tropeçada aqui, eu tô falando também, às vezes eu tropeço um pouquinho, mas é bem pouco visto o que era, tá? Mas eu posso te dizer que eu fiz esse livro, esse audiobook, com a frequência do amor, a frequência da devoção, a consciência do bom leitor e a consciência do Hélio Couto. E aí foi. E foi lindo. E a cada capítulo eu tomava contato com partes e camadas do meu eu que precisavam ser curadas. Foi lindo. Foi um processo terapêutico. Foi um processo catártico ler esse livro para mim e para vocês, aí deste lado da tela. E enfim, concluí, e ele está aí, e eu falei assim, mas eu não posso divulgar, eu posso até tentar divulgar e deixar ele no ar um pouco, até o Hélio descobrir, e ele falar, tire isso do ar, a equipe dele. Eu falei, eu posso arriscar, mas eu não estava em paz com isso. E eu fui pedir para o Hélio. Eu sempre mando e-mail para o Hélio, porque eu sou psicóloga quântica. Hoje eu falo que eu sou quântica, física quântica, né? E aí eu pedi, eu falo com o Hélio sobre pacientes que estão tentando suicídio, amigos, pessoas que precisam de ajuda, pessoas que vêm até mim pedir ajuda, principalmente para tentativa de suicídio. Então eu tenho um contato com ele, né, para pedir essas ajudas. E aí eu falei com ele, eu expliquei a minha história para ele, isto, né, não posso falar muito porque ele não tem esse tempo todo para ler um e-mail tão grande como esse que eu estou falando agora. E eu falei para ele de toda a minha história, da minha relação com esse audiobook, com a leitura e tudo mais. E ele leu, eu não sei porquê, né, passou um mês, eu não fiquei ansiosa, eu simplesmente escrevi o e-mail para ele e coloquei lá.
crendo que receberam, receberão. É isso que ele nos ensinou. Se você crer que você já recebeu, você receberá. Não é isso? E aí eu mandei isso para ele, pedi, agradeci por ele já ter me autorizado. E aí passou um mês, eu recebo o e-mail dele. Andréia, você está autorizada a divulgar o meu material. Só não deixe de colocar os devidos créditos. Gente, eu explodi de alegria. De alegria. Aqui não tem ego falando, aqui não tem. Não tem ego, gente, não tem. Foi alegria divinal. Foi alegria divinal, porque ele deve saber, não é possível, ele deve ter saber assim, o quanto isso é importante para mim. Acho que foi por isso que ele autorizou. Eu não sei por que ele autorizou, mas ele autorizou, tá? E aí agora está lá livre, então, 9 partes desse audiobook do livro Mentes Informadas, tá? Totalmente gratuito para vocês, com hertz de fundo, e eu espero que possa ajudar muita gente, porque tem pessoas que não têm tempo de ler, tem pessoas que não gostam de ler, preferem ouvir, entendem melhor ouvindo, tá? Tem pessoas que gostam de fazer coisas, né? Gostam de dirigir. Uma mulher lá estava me dizendo que ela tem dificuldade de ocular mesmo e que foi muito bom para ela. Outra que tem bebê pequeno, outra que não tem um livro físico, não tem um Kindle lá para ler, né? Então, ler no celular é muito difícil, o e-book. E agora a pessoa pode ter isso. Então, eu estou dando um presente para vocês. E isso não tem nada a ver com receber, né? Esse meu movimento tem a ver só com devolver um pouco do que eu recebi. Eu só recebi e eu só estou devolvendo. É isso, eu não quero receber nada de nada, nem de ninguém, tá? Porque o todo ele já me dá, o todo dá a todos. E a gente precisa fazer um pouquinho dessa devolução para dar um pouco de equilíbrio para o universo. É isso que o Hélio nos ensina, é isso que o todo nos ensina e é isso que a gente precisa fazer. Então sejam bem-vindos e façam bons estudos. Beijos quânticos, abraços quânticos a todos vocês.